No vídeo de hoje você vai aprender a como criar sua conta lá no MetaAds do absoluto zero. Então essa aula é para você que é iniciante. Fique comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo de como você criar sua conta e configurar, deixar ela pronta para começar a anunciar e com isso fechar suas primeiras vendas. Então vamos lá para o conteúdo sem enrolação. E vamos digitar MetaAds, tá? Vou fazer o clique aqui no primeiro link que me apresenta. Em sequência, aqui nós temos a página inicial do MetaAds, tá? Que é o famoso BM, Business Manager. Então, com base nessa ferramenta, é por aqui que você vai começar a anunciar. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma conta conectada da minha esposa. Então, se eu sair aqui do Facebook, ela vai apresentar dessa maneira aqui para você, tá? Dessa mesma maneira que você está enxergando aqui. Então você conecta o MetaAds por meio do Facebook, tá? Não tem segredo. Então o que é que você precisa fazer? Eu vou nesse caso selecionar aqui a minha conta, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, já participe ali do processo de inscrição. Você sabe que isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo está sendo relevante, tá? Então vamos lá. Ele vai mandar para você um código. A partir do momento que você digita a sua senha e clica ali em acessar, ele vai pedir para confirmar se você é o titular da conta. Então, questão de segurança, você vai informar aqui o código, vai clicar aqui em continuar para poder acessar a sua conta do Facebook. A partir desse momento, o que é que acontece, tá? Eu vou clicar em iniciar a sessão com o Facebook. Eu posso também iniciar com o Instagram, tá? Então aqui é a página inicial da ferramenta. Então você cai nessa página e aí começa as primeiras configurações. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em resumo da conta, ele vai me mostrar a pontuação. Essa pontuação é o nível de frequência que você tem com o uso da ferramenta, beleza? Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em todas as ferramentas e olha só as opções que apresenta. Uma dessas opções eu preciso iniciar, que é a definição do negócio. Lá na definição de negócio, ele vai exibir para mim a conta, ou seja, as contas que eu tenho aqui sincronizadas. Então eu tenho o Regis Santos e tenho o Regis Variedades, que é quando eu trabalhava com e-commerce, tá? Com dropship. Então eu vou selecionar aqui o Regis Santos, onde eu tenho uma página, já vou explicar para vocês, tá? E aqui eu tenho, no modo de pessoas, eu tenho as pessoas que eu posso vincular, posso incluir aqui, que vão gerir a minha conta, tá? Isso acontece muitas das vezes quando você trabalha com agências de marketing. Elas passam a ter ali acesso à sua conta e com isso veicular os seus anúncios para gerir o seu negócio. Quando você mesmo faz, aí você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui em convidar pessoas, tá? E tu vai colocar teu endereço de e-mail, vai seguir os passos ali e você mesmo vai ser o responsável em poder gerir a sua conta, tá? Então por isso que eu tenho aqui o Regis Santos, que é do Facebook, e aí ele já me fala o que eu tenho acesso. Então se eu clicar em gerir aqui, por exemplo, ele já vai me dar as opções que eu consigo gerir dentro desse processo de anúncio. Eu mudo aqui para tudo, né? Acabo movendo essa barrinha e aí eu tenho acesso a tudo desse portal de gerenciamento. Então, quando as pessoas vão te falar MetaAds ou BM, é exatamente essa a página que você está visualizando. Lá na opção de parceiros é quando você realmente quer adicionar algum parceiro de negócio. Então, esse tipo de informação eu vou deixar para depois. Utilizadores do sistema também a gente não vai utilizar, tá? Páginas sim. Aqui você precisa sempre ter uma página, tá? Então, quando você vai criar uma conta no MetaAds para poder anunciar, poder investir ali um recurso financeiro para gerir o seu negócio, gerir os anúncios dos produtos e serviços que você vai vender na internet, é sempre importante que você tenha uma página lá no Facebook. Eu vou gravar depois, separadamente dessa, uma aula exclusiva só falando de como criar uma página lá no Facebook Business, tá? Então aqui, o que é que você vai fazer? Você vai adicionar uma página, então se você clicar aqui, você pode criar
no momento, tá? Se você não tem uma página, ou você pode adicionar uma página, tá? Então, se eu clicar em adicionar uma página, ele vai me pedir para escolher a página, ou selecionar a URL, que a URL seria isso aqui, ó. Então, eu acessaria a URL lá do Facebook, da página, e colava aqui, para poder ele localizar. Mas pelo nome é mais fácil. Então, por exemplo, se eu buscar o nome Thiago Costa, tá? A partir desse momento que eu informo o Thiago Costa e clico no seguinte, ele vai falar assim, ó, que não está ativo para aprovação, tá? Por quê? Porque nesse caso, essa página não é minha, entendeu? Não é minha essa página. Então eu não consigo adicionar. Mas se fosse uma página sua mesmo, você ia seguir esses passos e ia clicar em seguir e ia concluir ali para você ter acesso à sua página. Então você consegue ali ter um gerenciamento completo e fazer os anúncios por meio dela também, beleza? Se eu clicar em gerir, o que é que acontece? Se eu percebe que eu tenho algumas ações ativas para mim, que é o conteúdo, mensagens de chamadas, então eu consigo fazer apenas algumas ferramentas de negócio dentro lá do Instagram. Mas se eu clicar em tudo aqui e guardar, eu passo a gerir totalmente a página lá no Instagram. Então agora eu tenho controle total, percebe? E é a minha conta aqui, não é conta de ninguém, é a minha própria conta. Estava parcial, agora eu deixei como controle total. Em conta de anúncio, o que seria conta de anúncio, tá? Todo anúncio, toda conta de anúncio, ela permite você criar 5 BMs. Então você consegue ter o que seria BM, você criar perfis dentro dessa ferramenta aqui. Então você entenda isso como uma página onde você consegue gerir os seus negócios e com base em tudo isso você consegue vender seus produtos e serviços através de anúncios patrocinados, que depois também eu vou gravar uma aula para falar sobre isso. Mas é obrigatório que você tenha uma conta de anúncio para que a ferramenta aqui do Método Ads entenda que por meio dessa conta de anúncio você vai conseguir anunciar, tá? Então tudo que eu preciso fazer é clicar em adicionar. E aqui, ó, eu não tenho acesso à condição porque essa conta está bloqueada, tá? Então, essa conta que eu estou utilizando é só para demonstração de como você precisa fazer e seguir os passos até agora. Mas o importante é que você tenha uma conta de anúncio criada. Você vai dar o nome, vai clicar em seguir, concluir e pronto. Vai apresentar aqui para você e basicamente é isso, tá? Então, aqui na parte de apps é quando você tem um aplicativo para você vincular o Meta Ads. Então toda vez que você precisar, por exemplo, rodar um anúncio utilizando o seu app, digamos que você é dono de uma empresa já bem consolidada e está migrando para o digital e você tem um aplicativo também para poder promover os seus produtos e serviços, então você pode utilizar esse aplicativo para vender por meio do Meta Ads aqui também. Então você sincroniza e faz o gerenciamento por ele. Uma outra ação também que é importante você fazer aqui é adicionar a sua conta do Instagram também na ferramenta do Meta Ads. Por quê? Porque aqui você vai conseguir também ter o controle. Lembra do controle que eu falei? Tanto lá no Facebook quanto no Instagram. Então aqui eu tenho acesso direto. Toda vez que eu rodar um anúncio, eu vou ter a permissão, a possibilidade de escolher o Instagram e escolher o Facebook. Ele me permite veicular o anúncio para essas duas plataformas, tá? E a conta do WhatsApp. Então, nesse caso, para adicionar o WhatsApp, eu vou clicar em adicionar. Vou falar aqui, ó, que é Brasil, tá? Eu posso colocar Brasil, ele vai apresentar ali mais 55. E vou adicionar o meu telefone, tá? Então, nesse caso, vou adicionar o meu telefone aqui e vou clicar em continuar. A partir desse momento, ele manda um código de verificação para mim. Esse código, nada mais, nada menos, é um código de segurança da conta, tá? Então, eu vou digitar aqui o código que eu acabei de receber e eu vou clicar em continuar. Então, a partir desse momento, o que é que ele diz aqui? Conta associada à página em outro Facebook Business. Então, significa dizer que eu já tenho o meu contato adicionado em uma outra conta de anúncio. Então, nesse caso, eu não vou conseguir adicionar, tá?
Mas para você que está começando agora, do zero, certamente você não vai ter esse problema. Você vai conseguir adicionar o seu contato aqui, certo? Uma vez que seu contato está adicionado, a sua conta, basicamente, ela está quase completa, tá? Por que quase? Porque eu preciso acessar aqui algumas ferramentas também, algumas opções como definição da conta, para definir a ordem de pagamento, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou aqui em faturas e pagamentos. Eu posso fechar isso aqui, tá? Não vai ter nenhum problema não. E no método de pagamento, ó, eu consigo, por exemplo, eu tenho aqui mais contas, tá? Como eu disse para você. Então, no pessoal, eu tenho 2 contas de anúncio no meu nome, tá? E eu tenho mais uma outra conta, que é a que eu estou apresentando para você. E aí, tudo que você precisa fazer é o seguinte, vai ter informações de negócio, vai ter uma opção aí para você que se chama assim, ó, informações do negócio. São informações fiscais que vai garantir também com que você seja autorizado aqui pelo MetoAds para poder fazer anúncio. Sem essas informações, você não consegue nem sequer subir o anúncio, você não consegue nem veicular o anúncio ali para rodar e deixar ele ativo, tá? Porque isso é uma segurança para você e uma segurança também de transparência para o MetoAds. Então, se eu editar aqui, eu tenho algumas informações. Ó. Eu tenho informações do país, eu vou informar o país, a moeda, pode ser real aqui, não vai alterar nada. Fuso horário, adicionar o nome, meu endereço aqui e o objetivo do anúncio. Ele vai perguntar qual é o objetivo do anúncio. Estou a comprar anúncios para fins comerciais ou não? Estou a comprar anúncios para fins comerciais. Então, se não está, você vai clicar em não. Mas, obviamente, é sim, né? Porque você vai comprar anúncios para poder veicular. Depois você vai aqui em adicionar método de pagamento. Quando você inicia pela primeira vez aqui no MetoAds, ele vai apresentar essas opções para você. Eu recomendo para você que sempre inicie com a opção de um cartão de crédito. Por quê? Porque quando você optar em mudar isso para um Pix depois, ou para um PayPal, por exemplo, ele não vai deixar, ele não vai permitir que você consiga mudar esse método de pagamento, tá? Alterar a forma de pagamento depois. Então, isso acontece muito e é um erro de todo iniciante quando ele não sabe como gerir, né? Como configurar a sua conta do MetoAds. Então, sempre procure usar o cartão de crédito e depois migrar, por exemplo, para o Pix. Tá? Você pode migrar isso depois. Então, no meu caso, eu comecei com o Mercado Pago aqui. Eu tenho conta lá no Mercado Pago. Em sequência, depois, nos anúncios futuros, eu consegui migrar para a conta do Pix. Tá? Se você fizer o inverso disso, ele fica bloqueado. Então, se você optar um dia pagar via Pix, para você já deixar ali o valor determinado para investir, ele não vai conseguir, tá? E praticamente é isso, tá? Então não tem muito segredo. Quando você clica aqui em campanhas, aí você já vai cair direto na página principal de como criar uma campanha, tá? Então, por exemplo, se eu clicar em criar, ele vai me apresentar os objetivos de campanha. Então eu vou deixar esse assunto para uma próxima aula, tá? Eu vou trazer aqui para você como é que cria um anúncio do absoluto zero. Então fique tranquilo, fique tranquila, que nesse canal você vai conhecer tudo sobre marketing digital. Eu estou aqui para ajudar você a proporcionar o seu crescimento nesse mercado, porque eu sei que, como eu, você quer viver 100% da internet. E se você gostou dessa aula, já deixa aí o seu comentário, deixa aí também a sua inscrição se você não é inscrito no canal e compartilhe esse vídeo também para que mais e mais pessoas consigam encontrar esse canal e, obviamente, aprender também com todo o processo que eu vou desenvolver aqui, aula por aula, até poder encontrar você e parabenizar também pelo seu crescimento, tá? Então, se tudo isso fez sentido para você, deixa também o seu like e aí compartilhe também esse canal para mais e mais pessoas que precisam conhecer e saber desse tipo de conteúdo, tá? Então, meu forte abraço aqui para você e eu te vejo na próxima aula.